Muito se fala hoje em dia sobre saúde mental e não se cobrar tanto, ao mesmo tempo que se fala sobre desenvolvimento pessoal e sair da sua zona de conforto. E são assuntos que podem parecer opostos, mas na verdade eles andam juntos e são complementares. Teve uma vez que eu fui num psiquiatra porque eu estava me sentindo muito ansiosa e porque eu estava achando que eu não estava sendo produtiva e agindo e tendendo a maus hábitos. E foi assim, ele não fez nada comigo, não, não me ofereceu nada, falou que eu tô ótima. E apesar dele não ter me oferecido nada, falado que eu tô ótima, essa ida foi muito útil. Eu acho que pode servir para várias pessoas também. Porque ele falou que ter vontade de ter maus hábitos é uma coisa que acontece e que não existe remédio para fazer você não ter vontade. O que a gente tem que fazer é não atender essa vontade, que ter vontade sempre vai ter, só tem que ter e não atender a essa vontade. E claro que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Mas outra coisa que ele falou que me pegou muito foi que eu tava nessa preocupação de não estar sendo tão produtiva e achar que eu tava procrastinando, mas conforme eu fui falando das coisas que eu tava fazendo, ele falou que eu tava tendo uma vida super produtiva e funcional, que eu não tinha que me preocupar com isso. E que as pessoas estão tendo uma tendência a esperar também uma produtividade um pouco exagerada. E que ninguém precisa também ser tão produtivo assim. Que não é que nem seja saudável, mas é o que funcionar para cada um, sabe? Tem que estar de acordo com o teu momento de vida, com o que você quer. Só porque você não está ocupando todos os segundos da sua hora com alguma coisa que produtiva, não tem problema, sabe? Se você está conseguindo organizar a sua vida de forma benéfica, saudável, você não precisa se julgar tanto, se cobrar tanto. E essa sempre é uma grande dúvida, porque eu nunca achei que eu me cobrava tanto. Mas como é que a gente pode definir isso, né? Será que eu não tô me cobrando tanto mesmo? Ou será que eu tô me cobrando tanto a ponto de nem achar que eu tô me cobrando tanto? E basicamente o que eu entendi dessa conversa era meio que tudo bem ser medíocre e tem que ver o que funciona para cada um. No final do dia, a gente tem mais que se preocupar em ser feliz e estar em paz, né? Do que qualquer outra coisa. E até porque a gente às vezes acha que a gente quer algumas coisas que a gente não está disposto a pagar o preço daquilo. Por outro lado também, essa paz sem fim não deixa ninguém feliz. Eu estava vendo um programa na Netflix com o Barack Obama e ele estava conversando com uma mulher simples, assim, tipo, ela não era especialista em nada, ela só estava falando da vida dela e ela falou que ela acha que a receita da felicidade é você ter 50% do que você quer, mas 100% do que você precisa. E eu achei aquilo genial, porque realmente, assim, o que a gente precisa, segurança, ser amado, poxa, várias outras coisas, realmente todo mundo precisa ter 100% daquilo. Agora, o que a gente quer, é bom a gente sempre ter um vãozinho ali que a gente ainda não conseguiu, porque esse é o tipo de coisa que estimula a gente, e conforme a gente vai conquistando as coisas, a gente vai pensando em outras coisas que a gente pode alcançar. A gente tem que ter aquela coisa que faz a gente ter uma vontade de levantar pelo... A gente tem que ter aquela coisa que dá vontade de a gente sair da cama. Apesar de, tipo, eu, particularmente, na hora que eu estou tendo que levantar da cama, é muito difícil me convencer que eu realmente quero super levantar da cama para fazer as coisas, né? Porque também tem isso que confunde, né? A gente acha que só do fato da gente trabalhar com o que a gente ama, a gente já é feliz. E, na verdade, trabalho é trabalho, né? Trabalho dá trabalho. Mas, óbvio, antes isso, né? Beleza, mas muito fácil ter essa conversa sobre sonhos, metas, objetivos, sobre o que é a minha zona de conforto, o que eu tô me forçando, onde eu tô tendo que ter mais autocompaixão comigo, onde eu tenho que me empurrar mais, quando a gente tá bem, né? E quando a gente tá mal? Eu acredito que dê pra gente desmembrar isso em 3 partes. Você tá mal porque você tá mal, mal, inerente mal, não sei de onde, mal, ou te fizeram mal, ou você se fez mal. Porque são três situações diferentes
que podem muito bem estar correlacionadas, mas que também merecem abordagens diferentes. Se você tá mal e você não sabe de onde isso veio, se você realmente não consegue reparar o que te deixou desse jeito, é só uma angústia sem fim e que você não consegue ver de onde é, não tem muito de onde fugir, você tem que buscar ajuda e ajuda para entender o que está acontecendo. Mas se você sabe de onde está vindo isso, aí de repente ou te fizeram mal ou você se fez mal, né? Ou pior, que pra mim é o que pior, a gente se colocou numa situação para nos fazerem mal. Isso me pega demais. Primeira coisa, na verdade, é você se permitir se sentir mal, porque nada pior do que a gente não reconhecer que a gente tá mal. A gente achar que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, daqui a pouco a gente implode. Mas eu tô já entendendo que você já viu que você já tá mal. Eu também já vi, a gente já sabe que a gente tá mal. E a gente agora tem que reconhecer o porquê. Quando a gente tá mal, a gente tem uma tendência a catastroficar as coisas, porque se a gente permitir, o nosso cérebrozinho é rápido de só arrumar mais motivo pra gente ficar pior. Mas a gente tem que tentar não catastroficar as coisas, pensar nas outras áreas da nossa vida. Porque às vezes normalmente a gente tá mal numa situação, mas tem as outras áreas, pensa num tripé. Pô, dá pra dar um jeitinho, sabe? Tem lá as outras pernas pra dar uma segurada. E a gente lembrar que, pô, eu tô mal aqui. Ali, eu tô bem. Ah, mas aí começa a pensar, não, eu tô mal aqui, quer saber? Ali também não serve pra nada, ali também tá ruim. Não vamos por aí, não vamos por aí. Vamos focar no ali que tá mal. E como a gente consegue fazer isso também é pegando referências. Referência à nossa própria vida. Por exemplo, fiz tal besteira. Você lembra de outras vezes que você fez aquilo e se superou, não morreu daquilo. Isso vale tanto para você botar em pé de... Isso serve tanto para você colocar como uma referência mesmo de coisas que melhoraram e coisas que você conseguiu superar, quanto para você ver o que você fez repetitivo para se botar naquela situação também. A gente, ao mesmo tempo que tem que ter autocompaixão, a gente tem que ter autorresponsabilidade. Uma coisa vai junto da outra. Fiz besteira sim, mas também não sou um lixo de gente por conta disso. Um pouquinho de cada. Às vezes é só aquela lixeirinha que fica embaixo da tua escrivaninha, sabe? Você não é o lixão que junta todas as lixeiras da sua casa e depois vai pro esgoto. Estipidinho, sabe? Às vezes é aquele lixinho de pia que só tem um algodãozinho com maquiagem suja, sabe? Até serviu pra limpar alguma coisa. Exatamente, meu diretor. Exatamente, tava pensando nisso outro dia que eu pensei, nossa, eu fiz uma besteira enorme, e aí todo mundo... Aí o que eu me lembrei que, tipo, as pessoas estão pensando em outra coisa, sabe? Você realmente não... Esse é um bom ponto, porque às vezes a gente faz uma coisa que a gente acha que atingiu, nossa, a níveis inimagináveis, e não, cara, as pessoas às vezes nem prestaram atenção. As pessoas têm outras... Às vezes a pessoa vai pensar mal de você um tempinho, depois passa. As pessoas têm outras coisas acontecendo. As pessoas também estão mal. As pessoas também estão pensando em outras coisas. Então, o mundo realmente não gira em torno da gente. Isso é muito, muito bom. E a gente tem um poder que é muito útil, que é a gente pode literalmente decidir pensar da forma que mais nos beneficia. Mesmo que de forma delusional, sabe? Mesmo de forma irrealista. Por exemplo, eu lembro que, sei lá, alguma vez eu fiz uma parada e fiquei com medo de ter pagado um mega mico. As pessoas estavam me olhando. Eu fiquei com isso, que tinha pessoas que estavam me encarando. De repente eu pensei, quer saber? Elas estavam me olhando e queriam me pegar. Certeza! Isso já resolveu na minha cara. O que eu posso fazer sobre aquela situação? Nada. Posso ter pago mico? Posso. Mas elas também podiam estar me olhando porque queriam me pegar. O que vai me beneficiar mais? Pensar que, nossa, as pessoas estão até hoje pensando que eu paguei mico naquele dia? Ou eu pensar que as pessoas naquele momento pensaram, garotinha bonita, ia. E depois passou. Gente, é isso? Até porque a gente tem que ter essa autorresponsabilidade para as coisas que a gente pode mudar, para as coisas que a gente pode corrigir. Coisas que a gente não tem o que fazer, vamos trabalhar com o que funcionar melhor para a gente no dia seguinte
tentar ser menos ridícula. Minha mãe sempre falava isso pra mim, quando eu me sentia um lixo. Eu falei, putz, mãe, agi muito mal. Ela falou, querida, se você agiu de forma ridícula, no dia seguinte você tenta ser menos ridícula. É só isso que você pode fazer, querida. Eu acho ótimo, achei ótimo. Porque me deu uma coisa, tem outro dia, eu posso tentar ser menos ridícula amanhã. E abraçar que a gente é imperfeito mesmo, que a gente não é imune a ser ridículo. E que é humano ser ridículo também, às vezes, sabe? Só que as referências fazem toda a diferença. Por quê? Se você vê que você tá sempre fazendo besteira ou se sentindo mal depois de certa situação, depois de certo hábito, depois de certo contexto, quando você tá com certas pessoas, se as coisas vão fazendo séria, de repente tá na hora de você não se colocar mais naquele lugar, né? Sei lá, sempre que você bebe, você se sente mal depois. Sempre que você tá com aquelas pessoas, você acorda ansiosa. Sempre que você vai pra tais lugares, ou tipo, 50% das vezes que seja, já é caso de repensar e de tomar providências pra você não se colocar mais naquele lugar. Você já foi lá, você já viu qual é. Tem uma hora que a gente tem que dar por visto, né? Tentar estímulos diferentes. Porque todo mundo sabe aquela frase da Clarice Lispector, né? Que loucura é você tentar fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. É do Einstein. E a vida é feita de círculos que podem ser virtuosos ou viciosos. Por isso que a gente não pode ficar aí começando a decorar o nosso fundo do poço, sabe? Tá lá no fundo do poço, aí chega lá, nossa, não gostei de estar aqui. Mas a gente corre risco de fazer de que nem Clarice Falcão naquela música. Olha, mas se eu botar um vasinho, se eu botar um sofazinho, já começa a ficar mais agradável, tá aqui. A gente não pode se familiarizar, decorar o nosso fundo do poço, ficar ali naquela lama quentinha, sabe? A gente tem que pensar que há um lugar de impulso, de ir lá só pra dar aquela empurrada pra cima de volta. Por isso que a gente tem que se forçar a fazer as coisas mesmo quando a gente tá mal. Ah, ficou mal um dia? Show! Ficou mal 2 dias? No terceiro dia, você vai lavar aquela louça mesmo mal, você vai andar com o cachorro mesmo mal, você vai fazer que nem aqueles vídeos que eu tenho visto, é muito bom. Estou indo na porra da minha mental walk do caralho, cuidar da minha caminhadinha pra resolver a porra da minha saúde mental. Você vai fazer isso, porque você vai se sentir melhor depois. Eu tava, recentemente, tava um dia mal, no outro dia acordei mal, mas eu tinha as coisas pra fazer. Primeira coisa que eu fiz, que eu tinha de obrigação, fiz irritadíssima. A segunda coisa, fiz xingando o mundo. A terceira coisa, quase que não fiz, mas fiz os 15 últimos minutos. A outra coisa, eu fui lá. E aí, sei lá, pensei, pô, ia encontrar uma galera que eu nem tenho tanta intimidade. O que você faz, né? Você fica tentando montar aquele sorriso antes de entrar. E, gente, o sorriso te contamina, real, tipo, neurolinguística. Quem entender, fala do assunto. Mas quando você, tipo, se bota na posição positiva, você sorri, você se arruma, você vai se sentindo melhor. Pode ser de fora pra dentro também. E eu cheguei lá, no final das contas, todas essas coisas que eu tive que fazer naquele dia eram coisas que eram importantes, mas não eram urgentes. Eu podia não ter feito. Só que se eu não tivesse feito, eu ia me sentir pior. E no que eu fiz, eu fui me sentir melhor. Terminei no dia, assim, urrando de alegria. Porque a felicidade também tá nas nossas rotinas, nas coisas repetitivas, que se a gente for deixar e viver sempre apagando incêndio, a gente vai deixar de fazer. Mas a gente vai ficar se sentindo um lixo e cada vez mais vai ser mais difícil fazer coisas básicas. Ao passo de que você se obriga a fazer aquelas coisas repetidamente que vão te dar bem-estar ao longo prazo, mas não são particularmente agradáveis, talvez, de fazer naquele momento, você vai conseguir resolver todo o resto mais fácil. Então, por isso tem aquela música da Clarice Lispector. Sorria, mesmo quando seu coração estiver doendo. Sorria, mesmo enquanto ele está quebrando. Porque aí você vai conseguir ir pra frente se você sorrir. É do Charlie Chaplin. Então, real, assim, tá mal, lava uma louça. Porque conforme você vai fazendo coisas que você vai sentindo que você está cuidando ou tendo algum controle da sua vida, ou sendo uma pessoa boa, sabe? Sendo uma pessoa que resolve as coisas, você vai se sentindo mais apto para resolver esse problema que te deixa mal no primeiro momento, ou entender que aquela coisa que você fez de errado
é uma parte de quem você é, mas ela não te define como um todo. Ainda mais se você conseguiu se provar que você não fica repetindo aquelas coisas. Mas, se você tá mal, aí você desmarca compromisso, deixa outras pessoas na mão, e aí você já se joga nos seus comportamentos compulsivos, e aí no dia seguinte você faz a mesma coisa, você vai também entrando nesse círculo vicioso. Em vez de melhorar a sua autoimagem para você mesmo, você vai piorando ela. A gente tem que ter aliados para ajudar a gente nos nossos objetivos. Não é para achar que a gente se vira. E isso na medida do possível, sabe? Ah, quer emagrecer? Você pode ficar colocando para você, mas eu já sei, é só ir lá fazer. Mas então arrume ajuda para ir lá e fazer. Busque médico ou arrume um parceiro de ginástica, de academia, pra você fazer sua ginástica junto. É muito mais fácil a gente conseguir fazer as coisas com um senso de comunidade, com amigos que a gente tem objetivos em comum e um apoia o outro. A minha irmã fez um meio Ironman, que é uma coisa de maluco, né? Depois que ela fez, ela falou, nunca mais faço isso na minha vida. Levou 8 horas pra ela fazer. A gente foi deixar ela lá no Rio, que ela ia entrar 7 da manhã, gelado. E aí, a gente foi buscar ela 4 da tarde. Eu e o marido dela. Aí a gente levou o cachorro pra passear, fez churrasco, bebeu vinho, 4 horas da tarde ela tava correndo. E ela falou que o mais difícil... Ironman, pra quem não sabe, é 4 quilômetros de natação, um triatlon, que são 4 quilômetros de natação, 100 quilômetros ou 200, 100 quilômetros ou 200 de bicicleta e uma maratona. E ela fez esse meio, que é 2 quilômetros de natação, 50 ou 100 quilômetros de natação, de bicicleta, e meia maratona. E todo mundo fala que o mais difícil é essa meia maratona, porque você já tá exausto. E ela falou que ela só conseguiu ir porque na corrida ela tava lá caminhando, aí sempre tem os pontos de beber água, né? Graças a Deus. Aí ela falou que nos pontos de beber água ela já parava um pouquinho mais, tentava puxar um assunto com alguém. Até que fez uma amizade com uma outra mulher que estava fazendo a mesma prova. E elas conversaram e uma ajudou a outra a manter o ritmo lá para terminar a prova. E essa mulher, ela tinha acabado de dar à luz a gêmeos há 6 meses atrás. Essa mulher falou, nossa, eu só consegui terminar a prova por conta da sua irmã. E minha irmã falou, não, eu só consegui terminar a prova por causa de você. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso me deixa muito triste, porque desde que eu perdi meu avô, eu acho que a minha média desceu muito. Porque assim, se você tá com 5 pessoas, 4 pessoas, né, digamos ser a quinta, 4 pessoas que fumam, muito difícil eu não ser a quinta pessoa que fuma. Muito difícil. Agora, se você está com 4 pessoas que se alimentam bem, que falam de coisas pra cima, muito difícil também você conseguir se manter lá pedindo alguma coisa totalmente diferente. Eu, por exemplo, consigo, sabe? Eu tenho minhas 4 amigas que quando elas saem pedem salada, eu ainda peço a minha batata frita. Mas aí eu faço questionando. Pelo menos eu olho pro prato delas e penso, de repente, um dia, sabe? Já é melhor do que as outras pessoas queriam fazer eu pedir 2 batatas fritas, sabe? Eu gosto quando a equipe ri, que é o que eu tenho de... A gente tá gravando, né? É o que eu tenho de referências de público. E a gente volta pro que o meu psiquiatra falou. Vontade de agir mal, de ter maus hábitos, vão acontecer. A pergunta que eu sempre faço é quanto tempo levou pra você parar de sentir vontade? E o que elas sempre falam é... Eu nunca parei de ter vontade. Eu sempre tenho vontade. Vejo alguém fumando, eu vou ter vontade de fumar. Só que eu já decidi pra mim que eu não vou fumar mais. Porque a pessoa lembra o que ela perde, o que ela tem a perder. E conseguiu uma grande coisa que é postergar a gratificação. Porque os nossos bons hábitos, normalmente, a gratificação que a gente tem deles demoram mais. Talvez a questão do cigarro não seja o melhor exemplo, porque tem toda a questão da dependência química, é uma coisa que às vezes a pessoa precisa... Claro, todo mundo conhece gente que parou de fumar na raça, mas tem muitas outras questões envolvidas, e tem questões que a gente, para mudar de certos hábitos ou encarar certas mudanças na nossa vida, o nosso exército precisa também ser médicos e todo um arsenal de coisas.
Porém, um outro exemplo também é, eu tenho uma amiga que ela acorda todo dia cedo e faz tudo que ela tem que fazer. Quando ela era solteira, ela ainda fazia happy hour, ainda conhecia alguém, se apaixonava, acordava no dia seguinte, 6 horas da manhã pra malhar. E eu perguntei pra ela, né, como você consegue acordar cedo e ter toda essa disposição pra fazer exercício? Porque pra mim é uma grande dificuldade. Eu achava que ela tinha vontade de acordar cedo, sabe? Aí eu perguntei pra ela, né, como você consegue gostar, conseguir acordar cedo mesmo? Se eu não, tipo, ter vontade de acordar cedo. Aí ela falou pra mim, mas eu não tenho vontade de acordar cedo. Pra mim também é muito difícil acordar cedo. Eu só acordo cedo porque eu decidi. E eu não me dou chance de pensar. Porque se a gente se der chance de pensar, na hora que acorda, o cérebro é rapidinho pra conseguir dar todos os motivos pra gente continuar na cama. Eu li um livro também, eu leio uns livros, né? E que tava falando que a única coisa que faz as pessoas, ou pode ter sido um podcast, a única coisa que faz a pessoa conseguir realmente acordar super cedo e fazer as coisas que têm que ser feitas é quando tem um porquê muito forte. Por isso que a gente tem que ter esse porquê forte. E aí é só você para ver o quanto vale a pena. Vai um pouco do que a gente estava falando no início do episódio, que algumas pessoas acham que querem certas coisas, mas estão dispostas a pagar o preço dessas coisas, né? E tudo bem também, às vezes só não quer tanto assim. Será que você precisa querer ter um tanquinho? Sei. Certamente, se fosse alguma coisa que você estivesse perdendo muito na sua vida por fazer, você já teria se mexido, né? Você tá ouvindo esse barulho? Esse barulho tá dentro da sua cabeça. Porque nesse momento, a sua cabeça, o seu tico e teco tá assim, ó. Construindo bons hábitos. Aliás, tudo que a gente pode fazer de autocuidado ajuda nesses momentos. Uma coisa que tem de ajudar muito é a gente ter metas também. Porque ajuda no foco. Correr uma maratona talvez não seja a coisa mais saudável para o seu corpo. Mas treinar para uma é bom. Então tem essas metas que te desafiam, que faz você abrir a mente, pensar em novos horizontes, nem que seja planejar uma viagem, metas de curto prazo. Metas de curto prazo funcionam muito se a gente tem dificuldades assim, de pensar a longo prazo. O importante é a gente sempre ter alguma coisa em mente para ajudar a gente a lembrar do que está importante para a gente, do que a gente realmente quer e de como a gente consegue sempre se desafiar e estar em constante evolução. Ao mesmo tempo que estamos nos respeitando. Porque bons hábitos, metas, rede de apoio, isso tudo é muito importante, não para impedir que a gente fique mal, mas para que quando a gente fique mal, seja um momento e não um fundo do poço bem decorado. Então, cultivar bons hábitos, ter metas, ter o seu porquê claro, ter uma rede de apoio, é muito importante não para te impedir de ficar mal, mas para que você tenha apenas um momento mal, para você lembrar de quem você é, de que se você errou num dia, no dia seguinte você vai tentar errar um pouco menos, se permitir ter consistência. Não muito, a gente quer um pouquinho todo dia. Aí nem um pouquinho melhor todo dia, se a gente fizer um pouquinho todo dia, já ajuda também. O nosso objetivo, pelo menos o meu, é não achar que eu vou estar imune a fazer merda, mas deixar a merda ser pontual, sabe? Deixar ela ser o lixinho do banheiro e não sujar tudo, sabe? Como diria Clarice Lispector. Tá mal, lateja? Sim. Se permita estar mal quando você estiver mal, mas saiba que aquilo é um momento e não deixe a sua vida se definir por aquilo. Encheu o lixinho, pega a sacola, troca e amanhã é um novo dia.